porque a Anitta deu um toque, né, na semana passada, se não me engano, no final de semana, que é justamente que vocês ficam falando do Bolsonaro e o Bolsonaro fica usando da indignação da gente para se promover. Então, você escreveu sobre isso, né, Sinara? Não pode dizer que a Anitta não entende de engajamento nas redes, né, gente? Ela fez a carreira dela em cima disso. E ela falou, ela bloqueou o Bolsonaro e falou que por que ela bloqueou o Bolsonaro? Ela bloqueou o Bolsonaro porque ela viu que os administradores das redes deles estavam querendo utilizar das redes dela, da fama dela, dos seguidores dela, como escada para se promover. Né? Então, a Anitta fala claramente o que muitos especialistas no mundo estão falando, que, infelizmente, falar mal, falem mal ou falem de mim, virou uma estratégia de dominação. Né? Porque não importa se a notícia é boa ou ruim para o Bolsonaro. A gente compartilhar, a gente ajuda a engajar o nome dele. E aí eu mostrei um estudo da Universidade de Stanford que diz o seguinte, que a indignação em massa produz um efeito paradoxal. Ela causa nas pessoas simpatia pela pessoa que fez o post ofensivo. Então, assim, vamos supor que uma pessoa, Bolsonaro, faz um post ofensivo, e aí vem um monte de gente compartilhando e não sei o quê. A gente pensa o quê? A gente pensa que Bolsonaro será destruído, certo? Não é o que acontece. O que acontece é que muita gente passa a achar esses compartilhamentos e essas críticas exageradas e passam a ter simpatia pela pessoa, no caso, o Bolsonaro, que fez a agressão. Então, assim, tem gente que diz que é contraproducente essa onda de indignação contra determinadas pessoas. E aqui agora nós temos um exemplo bem atual, que é o do caso do Gabriel Monteiro, aquele cara que foi acusado até de pedofilia, e, no entanto, ele ganhou 300 mil seguidores depois disso. Caramba! 300 mil seguidores. Então, assim, o Eduardo, a nossa indignação com o Eduardo Bolsonaro por colocar aquela cobra em relação a Miriam Leitão, para poder fazer pouco, zombar do fato dela ter sido torturada, vai impedir que ele seja eleito ou é o contrário? Temos dados para pensar que pode ser o contrário. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Eu acho que a gente tem que tentar conseguir arranjar um jeito de fazer o jogo oposto, ou seja, fazer eles se indignarem e ganhar com isso, o que é muito difícil, porque, em geral, eles se indignam com coisas que eles inventaram sobre nós, né? Mamadeira de piroca, que a esquerda apoia pedofilia, é com essas coisas que eles se indignam, ou seja, com mentiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ficar ecoando essas barbaridades que ajudam ele, né? Eu já tinha falado sobre isso também, tá? Antes da Anitta. Quando eu vi um monte de gente compartilhando, também o Eduardo Moreira advertiu, um vídeo do Bolsonaro dizendo: eu tomo vacina mesmo, se eu quiser morrer, que eu morra. Por que a gente fica compartilhando isso? É óbvio que ele faz isso para nos provocar. Ele já disse isso milhões de vezes, é desimportante. Eu acho que o que a gente tem que compartilhar de Bolsonaro é o ódio dele aos pobres, a maneira que ele trata as pessoas, coisas que, de fato, as pessoas acendam, né? A gente tem que pensar 10 vezes antes de compartilhar alguma coisa contra o Bolsonaro, para ver se realmente ele é atingido por isso. Porque até agora o que nós temos é uma indústria da indignação e a nossa indignação está sendo usada para fazer eles crescerem. É no mundo todo. Eu peço que vocês leiam esse artigo, porque eu peguei pesquisas feitas nos Estados Unidos e é um fenômeno idêntico. Tem deputados hoje lá nos Estados Unidos que falam barbaridades. Eles falam barbaridades, eles dizem que vão... Teve um que disse que fez um desenho animado matando aquela Alexandria Ocasio-Cortez, sabe? A deputada
democrata de esquerda, ele fez um desenho animado, aí foi advertido pelo Congresso por ter feito isso, e cresceu a sua popularidade. Aí tem outras duas que ficam falando barbaridades, são as maiores arrecadadoras de doações do Partido Republicano hoje. Então, assim, a gente não pode mais alimentar esses caras, sabe? Então, a gente falando aqui, Sinara, para de falar o nome dele. Gente, isso não dá. Eu sou jornalista, eu tenho que citar o nome dele. Eu não posso deixar de citar o nome dele, é presidente da República. O que eu estou falando é sobre nós todos que queremos tirar o Bolsonaro do poder. Vamos parar de ficar compartilhando as coisas dele ad infinitum.